Estou só esperando ele gravar, gente. Só um minuto. Bom, gente, boa tarde de novo. Então, estamos começando a gravação. Eu estava conversando com o pessoal no começo da aula, antes da gente gravar, sobre o texto base da aula, né? Um texto sobre controvérsia sobre a natureza da ciência. O Alexandre Dantas disse que acha que foi um texto legal e que ele colocaria como o primeiro texto, porque ele achou ele mais simples e facilitaria o entendimento dos textos da aula 1. E eu concordei e falei, é verdade. A gente começou com uma polêmica entre historiadores e divulgadores, sem o papel da educação no meio, mas realmente talvez esse texto fosse um bom começo, né? O tema de natureza da ciência envolve a nossa perspectiva, né? A perspectiva dos educadores dessa questão, e talvez fosse melhor iniciar por ele mesmo. E a Vitória acabou de me dizer que ela está estudando em várias outras disciplinas textos parecidos, né, sobre epistemologia. Ela também gostou desse texto porque ele é bem introdutório, né, e mostra esses debates entre positivismo e construtivismo de uma maneira didática. Eu escrevi esse texto quando estava no começo do mestrado, e eu estava começando a me apropriar da leitura dos textos. Eu tendia a passar primeiro para vocês os textos que eu li mesmo, né, os originais, e depois a minha versão deles, mas realmente geralmente quando você está comentando alguém, tende a ser um resumo, né, um comentário mais didático, tende a ser mais fácil mesmo, né, do que ler o original propriamente dito. Então vocês têm razão em dizer que é um bom texto para o começo. Você quer comentar mais alguma coisa, Vitória? Foi bem escrito? Não, tá bom? Então podemos voltar para a apresentação? Então tá. Então vamos lá. Então eu vinha falando para vocês sobre esse conceito de natureza da ciência, então, que é só voltando, né, como estava gravando, estou apresentando sobre natureza da ciência, história da ciência, filosofia da ciência, sociologia da ciência, né? O conceito de natureza da ciência, epistemologia, os valores e crenças inerentes ao conhecimento científico, e ele, então, é um termo que tem sido usado pelos pesquisadores da área de ensino de ciências, e eles usam os resultados que os historiadores, filósofos, sociólogos produzem nos trabalhos deles, mas esses especialistas, que não são da educação, vejam bem, né, os historiadores estão lá no departamento de história, os filósofos no de sociologia, os sociólogos geralmente estão trabalhando em departamentos interdisciplinares, nas universidades internacionais tem geralmente o departamento de Science Studies, né, que é um termo que junta esse pessoal que estuda as ciências com as várias humanidades, mas eles geralmente não estão falando de educação. E quem fala mais sobre esse termo natureza da ciência são os pesquisadores da área da educação. Bom, e aí esses pesquisadores da área da educação, no Brasil e no mundo, estão já faz aí algumas décadas pesquisando sobre quais são as visões de natureza da ciência dos alunos e dos professores. E quase todas as pesquisas chegam em resultados semelhantes, né, que a maior parte das pessoas, como não tem informação específica sobre esse assunto, acabam reproduzindo as visões do senso comum da ciência. E visões ingênuas que veem o método científico como uma receita de bolo rígido, uma visão que tem traços da visão que eu chamei lá de positivista. Uma nota de cautela importante desse positivista, que eu faço no texto, mas às vezes a gente deixa passar batido, né, que provavelmente um parágrafo que eu falo, é que essas visões no ensino, quando a gente chama positivista ou indutivista, em geral a gente está falando da apropriação que a gente do ensino, professores de física, tem da filosofia. E aí não que a gente não possa dizer que isso é uma visão realmente positivista, que ela não tem traços do positivismo, mas é que para os filósofos, às vezes, a gente se apropria dessas visões de um jeito bem simplista. E se a gente for ler o que um positivista mesmo dizia, por exemplo, o francês, né, Auguste Comte, ou o Bacon, que era indutivista, eles não eram ingênuos assim. Essas visões ingênuas são visões que os alunos e professores têm, que a gente acha nessas pesquisas. Mas, de modo algum, a gente pode dizer que essas visões são semelhantes a de um filósofo profissional.
Seja o Aristóteles, seja o Bacon, seja qualquer filósofo. Qualquer filósofo sempre vai ter uma visão muito mais sofisticada de ciência do que um aluno do ensino médio. Então, por isso que o texto que vocês leram, né, o texto principal, ele fala em tendências, em caricaturas. Não dá para dizer que isso é realmente positivista, né, ou indutivista. É uma tendência geral. E, em geral, essas pesquisas sobre concepções usam vários instrumentos, né, usam questionários, entrevistas, atividades. A tarefa que eu deixei para vocês é uma das atividades que eu usei para investigar no meu mestrado. Quais que eram as visões de ciência dos alunos num curso. As tirinhas sobre religião. E aí até a gente podia ficar, né, como todo tema que envolve pesquisa, né, dá para ficar aprofundando bem nisso. Eu e meus orientandos, a gente está discutindo como investigar as concepções dos alunos, tem um monte de limitações do uso de questionários, né, mas de maneira geral, assim, apesar das limitações, todo mundo razoavelmente concorda com questões como essa, né, de que as concepções dos professores nem sempre influenciam a dos alunos. O que isso quer dizer? Às vezes o professor entende bastante da natureza da ciência, já leu sobre filosofia, sabe, lá do Kuhn, lá do Feyerabend, só que ele não tem chance de fazer discussões explícitas com os alunos. Ele só acha que está discutindo uma coisa ou outra, mas ele nunca chega a falar explicitamente sobre o que é ciência. E isso mostra que quando você faz isso, você não muda as concepções dos alunos. Ou as concepções dos professores serem adequadas não quer dizer que dos alunos vão ser automaticamente adequadas. Agora, isso quer dizer que a visão dos professores ser adequada é uma condição necessária, né? Se o professor não sabe sobre filosofia da ciência, quase certeza que ele vai reforçar as visões ingênuas dos alunos. Mas ele ter uma visão adequada é uma condição necessária, mas não suficiente. O que quer dizer isso, né? Que além dele ter uma concepção necessária, além disso, ele também tem que trabalhar isso, né, de modo explícito. E mesmo com propostas adequadas, professores bem formados, todas as pesquisas mostraram que é muito difícil mudar concepções de natureza da ciência. Não é uma intervenção pontual que vai transformar um aluno que tem uma visão ingênua num cara que sabe tudo de natureza da ciência. O mesmo vale para professores, o mesmo vale para qualquer pessoa, né? Essa mudança de concepção, sempre em educação, essas mudanças de concepção, concepções alternativas, tal, é sempre muito difícil alterar a longo prazo essas concepções. Deixa eu aproveitar um gancho aí. Opa, por favor. Você estava comentando de mudanças de posição e por aí vai, e a gente veio discutindo a ideia de que a ciência ela muda, ela passa por transformações, tudo isso que a gente discutiu nas últimas aulas, e é interessante ver que isso já é uma coisa um pouco interna que a gente discute entre seus orientandos e você, né, que é na hora de escrever o artigo ou algo do gênero, o que vai e o que não vai. E a gente meio que entrou num consenso de que hoje, 98% dos casos, a ideia da gente discutir que a educação bancária ela já está ultrapassada, que não é mais interessante fazer e por aí vai, é uma coisa que em 2014, no ano que isso saiu, não necessariamente era, porque ainda tem uma parte do texto que você fala que esse tipo de ensino ele não é interessante. Tudo bem que é uma parte minúscula, mas você repara que naquela época ainda se sentia necessidade de usar e de falar sobre essas coisas, né? Hoje em dia, estão 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 anos depois que está começando ou que se não se acha mais necessário comentar sobre isso, pelo menos no meio acadêmico e para os acadêmicos, né? Então é uma coisa interessante da gente ver que até essas coisas que estão se discutindo, que são teoricamente pop, né, do momento, passa por transformações durante o seu processo. E é meio que interessante viver essa transformação, né? Eu não passei, mas você, por exemplo, é uma pessoa que passou. Porque você deve ter começado a estudar na época que ainda se batia muito nessa tecla. E agora você está num período aí onde você está trabalhando que essa tecla já, pelo menos dentro da academia, foi vencida. Isso é interessante de se comentar, de a gente ter consciência de que a gente também faz parte dessa história, de alguma forma. Né? Isso é legal. Legal o teu comentário, Xandão. Só que tem um outro fator aí que acho que você não percebeu, que é também a minha maturidade acadêmica, né? Ela foi mudando. Sim. Quando eu estava escrevendo sobre isso, em 2014, eu estava no começo do mestrado, então eu ainda estava aprendendo
como citar, quando eu devia citar uma coisa, e aí foi esses conselhos que eu dou para vocês hoje como orientador, eu fui acumulando isso com mais acúmulo de leituras, né? E aí, nesse caso, acho que esse fator talvez tenha sido preponderante, porque para eu ficar de saco cheio de gente citando trabalhos específicos para dizer que o ensino tradicional tem que ser superado, isso foi 10 anos lendo um monte de gente, muito trabalho, de um monte de áreas diferentes, e ver, pô, gente, não precisa, né? Tá todo mundo sempre falando a mesma coisa, e umas frases bem do senso comum, não tem necessidade de citar desse jeito, vamos citar só quando for uma questão específica de um certo trabalho e tal. E eu acho que esse tipo de percepção, esse tipo de conselho eu comecei a dar com o tempo, né? Depois de ler muito mais trabalhos. Quando eu estava lá no começo do mestrado, eu também, qualquer coisa que eu lia, eu citava já. Né? Falava, li isso aqui nesse trabalho aqui, porque para mim era novo. Era a primeira vez que eu estava vendo alguém falar sobre isso. E vocês vão ouvir o trem aí também, né? Aqui em casa tem o trilho do trem, ele passa pitando bem alto. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que, não, peraí, isso aqui que esse trabalho está citando não é específico desse. Eu tive que ler depois uma dezena, centena de trabalhos falando a mesma coisa para perceber o que... Então, essa coisa de aprendendo a citar é uma das coisas mais difíceis de fazer no mestrado. E até não tem muita regra. Isso que eu dou como dica para vocês no nosso grupo, vocês podem perceber, começa a falar sobre isso com outros orientadores, vai ser bem diferente de grupo para grupo. Tem grupo que é muito mais assim, sabe, frase, citação, discurso bem carregado. E tem grupo que é muito mais... O do Zanetti, por exemplo, foi meu orientador de doutorado, a gente tinha uma escrita muito mais solta, quase sem citação. Botava uma citação por página, uma coisa assim, sabe? Então vai muito dos estilos também, né? Como você vai mexendo nisso. Deu para entender? Uhum. Legal. E o resto do pessoal aí que não estão no grupo, vocês entenderam do que a gente está falando, gente? Sim, sim. Ajudou bastante, inclusive. Legal. Muito bom. Então, vamos lá. Esse trabalho, para uma imagem não deformada de trabalho científico, é de 2001, né? E na época que eu estava fazendo mestrado, era o artigo mais citado de natureza da ciência. Todo mundo falava desse cara. O Daniel Gil Pérez é espanhol, se eu não me engano, com vários colaboradores espanhóis, portugueses, o João Praz, que é português, e a tradição de pesquisa em educação, ensino brasileira, ela é bem influenciada, né, pela tradição espanhola, francesa, que é uma tradição mais de pesquisa qualitativa, né, ao contrário da tradição americana, que é mais quantitativa, tem essa coisa de medir as coisas com questionários bem definidos, do tipo Likert, que você marca xizinho, e tenta fazer análises com muitos alunos. Então, os americanos, em geral, passam questionários sobre natureza da ciência para centenas de alunos, com umas perguntas bem simples, assim, sabe, bem cruas, do tipo, para você, o que é a ciência? Aí, uma forma de estudar isso, B, sei lá o que, sabe? E assim vai, o aluno só de marcar X, eles tentam marcar, fazer um monte de testes e tentar tirar informações simples para muitas pessoas. E a tradição espanhola já acha isso bem pobre e não concorda com essa proposta mais quantitativa. E eles tendem a fazer investigações de concepções com menos alunos, mas em maior profundidade, usando entrevistas, com mais textos, uma tradição mais humanista de pesquisa e ensino de ciências. Então, esses pesquisadores espanhóis e portugueses aí foram muito influentes em várias áreas de ensino, mas também em natureza da ciência. E aí eles fizeram uma revisão da literatura de várias pesquisas sobre natureza da ciência e quais são as visões deformadas do trabalho científico, né? Visões ingênuas. Então, vou listar algumas bem rápido, né? Porque isso aí estava citado nos textos que vocês leram. A maior parte dos textos reproduz essas pesquisas, né? Então, uma visão indutivista teórica, rígida, algorítmica do método científico, a problemática histórica, exclusivamente analítica. A gente já vinha discutindo isso, né, nos textos anteriores, lá do Martins. Ele também fala ele citou esse artigo também, quase todo mundo cita, né, da história, da filosofia, de que esse tipo de visão são visões problemáticas. Alguém tem alguma dúvida sobre por que essas visões são problemáticas? Vocês percebem que vocês tinham essa visão. Muitos de vocês demonstraram essas visões nas primeiras respostas que vocês deram, né? Vocês mesmos admitiram para mim, né? Falaram, nunca tinha estudado História e Filosofia da Ciência,
Então, se eu passasse um questionário desse, como tem muito sobre natureza da ciência no primeiro dia de aula, provavelmente eu ia mostrar que a maior parte das visões de vocês eram visões que aqui esse artigo chama de deformadas, né? Que são essas visões com esse traço de tradição mais positivista. Vocês concordam com isso? Eu acho que, além disso, né, eu acho que, tipo assim, o maior dos problemas talvez seja que, quando a gente está no ensino médio, a gente começa a ter alguma aula de ciência, qualquer coisa do tipo, né, a gente trata isso como natural, né, tipo, por exemplo, a visão rígida e o método científico. Nem problematiza isso, por exemplo, né? Então, a gente tenta engolir isso, a gente não vê isso como um problema, né? Se você não tem capacidade de ver como um problema, como é que você vai propor solução? Então, tipo assim, se está no livro didático, você acredita, né? É bem isso mesmo. E isso reforça o quanto a nossa escola problematiza pouco as coisas, né? Tipo, a gente toma, o professor chega lá e fala, você recebe, e você não tem potencial nem para problematizar, porque para você é isso mesmo, né? Então, tipo, vai além do conhecer ou não as visões deformadas, né? Por muitos anos da vida da gente, a gente toma como ok, isso aí mesmo. Então, acho que verdade. É mais isso. Tem razão, meu. Mas não só isso, Alexandre, mas eu acho que a gente também tem que concordar que às vezes não vem só do professor, né, essa força de questionamento, né? Então, às vezes o professor ele tem essas ferramentas, tem essas habilidades, mas se a gente olhar, por exemplo, dentro do ambiente da escola pública, para você fazer qualquer coisa que foge do padrão do currículo, do padrão de aula, já é super burocrático. E isso quando a própria escola não acaba impondo algumas barreiras, né? Como capacitando, impossibilitando de utilizar algumas ferramentas da escola, ou até mesmo de fazer certos questionamentos, o que está sendo muito comum hoje em dia, né? Mesmo que a gente não tenha aí uma lei da escola sem partido, tem muito diretor por aí que não deixa a gente fazer questionamento dentro da sala de aula. É verdade. Aquilo que eu disse que a visão do professor não necessariamente vai impactar do aluno tem bem a ver com esses fatores que você elencou, né? Às vezes o professor leu sobre filosofia da ciência, sobre história da ciência, tem uma bagagem legal, só que ele tem 15 minutos para falar sobre o assunto, ainda passar um monte de conteúdo, se preocupar com vestibular e passar exercício de conta e tal. Então ele acaba não tendo chance de fazer discussões explícitas, né? E aí, implicitamente, sem querer, por não fazer discussões desse tipo, ele reforça a visão ingênua de natureza da ciência, né? Essas visões são só fortalecidas se você não discute, né? Então, mesmo que eu saiba um monte sobre a história de um episódio, mas se eu só falar que fulano descobriu tal coisa em tal data, por brevidade, eu estou implicitamente dizendo para eles, reforçando essa visão individualista, elitista de ciência, a visão acumulativa do crescimento linear, né, descontextualizada, essas coisas que estão aí nos artigos. É bem por aí mesmo. Vocês falando sobre isso, né, eu me lembrei de uma aula que eu tive há muito tempo, acho que eu estava ali no primeiro ano do ensino médio, e eu questionei o professor aquela pergunta clássica, né, que o aluno faz, que era por que eu tinha que aprender o que ele estava me passando. Eu lembro que era início, assim, do ano, eu falei, mas por que eu tenho que aprender isso? Para que eu vou aprender isso, né? E aí ele me trouxe uma resposta que eu fiquei com isso, assim, até hoje eu guardo essa resposta comigo, que ele disse que era simplesmente para que eu não acreditasse em qualquer coisa que me falassem. Ele falou, se qualquer coisa que outras pessoas te disser, você vai acreditar naquilo. Então, você está aprendendo aqui para você poder questionar e entender o que é verdade e o que não é. Aí eu fui para casa com aquela resposta, né? Fiquei um pouco neurótica com ela, com medo de acreditar em tudo, né? Falei, nossa, eu sou um fantoche, né? E aí eu cheguei numa outra aula e perguntei para ele, mas e se o que você está me passando, né, não for essa verdade? Então, o que eu faço? Como que eu vou, né, no que eu vou acreditar, então, né? É só no que está no livro?
E aí ele falou, nossa, é isso que a gente tinha que fazer aqui na aula. Na verdade, a gente tem que questionar o que está no livro também, a gente tem que questionar o que eu estou falando também, só que a gente não tem espaço para isso. E aí vai ao encontro aí, né, do que o Gabriel falou. É o que os dois Gabriel, né, falaram. Então, ele falou, eu queria dar uma aula onde a gente conseguisse fazer isso, questionar o que o livro está trazendo e queria questionar o que eu estou falando também, mas a gente não tem esse espaço para continuar esse tipo de conversa. Então, ele jogou a resposta e acabou que depois ele também não conseguiu continuar, né? Eu continuei neurótica com a resposta dele. Ah, muito legal, mas te marcou e te fez bem, né? Mas é bem isso mesmo, a gente tem uns momentos em que a gente pode interromper a discussão e fazer discussões interessantes, mas muitos professores não têm essas oportunidades. Vocês vão ver mais adiante, quando a gente falar sobre estratégias para o uso da história e casos concretos, né? Quando a gente entrar nos estudos de episódios específicos, mesmo que tenha uma técnica de contar a história que chama narrativa interrompida. Uma boa parte dos meus orientandos está utilizando. Em que basicamente você vai contando uma história lá, sobre algum episódio de história da ciência, aí você para a narrativa para fazer uma discussão filosófica, uma discussão do tipo dessa que seu professor colocou, né? Não, mas peraí, eu estou aqui contando essa história, mas vamos parar essa história e pensar um pouco sobre como é que eu sei que isso é verdade, o que está acontecendo, será que é isso mesmo? E essas interrupções são essenciais, né, para ter um aprendizado sobre a natureza da ciência, e é uma perspectiva muito rara na escola, né? Essas interrupções para discutir questões epistemológicas são realmente, em geral, você acha que é perda de tempo, tal, isso não é cobrado, é difícil cobrar esse tipo de coisa em prova, tal. Mas eu espero que com disciplinas como essa e mais oportunidades, vocês vão ter chance aí com seus alunos de fazer mais esse tipo de coisa. Fazer discussões meta-científicas, né? Meta vem do grego através de, que é você parar a narrativa e começar a discutir sobre a sua narrativa. Isso é um negócio muito legal, até do ponto de vista literário, né? Acontece muito, você está lá no meio da peça, aí de repente alguém para a peça e o ator começa a falar com a plateia e fala, não, mas peraí, você lembra que você está numa peça? Sai um pouquinho aí da história e vamos começar a pensar sobre o que a gente está fazendo. Isso deixa até a peça mais interessante, né? Um filme pode fazer isso também, às vezes teatro, a arte faz isso, né? E é legal o professor fazer isso também. Começar a discutir a aula no meio da aula com os alunos. Pode falar, quem que eu cortei? Eu não tô vendo. Leonardo, desculpa. Não, você falou para chamar aí, né? Porque você não consegue ver a mãozinha aí. Uhum. Você desculpa, sim, tá? Sim, pode. Não imagina, pode falar. Duas visões aqui, eu lendo o texto e vendo os comentários dos colegas aí, da Débora, do próprio Gabriel, né? Só reforçando isso. Como que outros fatores, né? Externos vão influenciar nessa questão da construção desse conhecimento científico dentro da escola, né? Porque mesmo as ciências humanas que teriam que debater isso aí, né? Por exemplo, no ensino médio você tem história e filosofia. Então, a própria história e filosofia, né? Ela, de certo modo, por influência desses fatores externos, políticos, ela deixa, muitas das vezes, a própria geografia, né? Nossa, que acaba tendo, eu não sei como que foi a visão de geografia ou de história no ensino médio, mas acaba forçando, né? Essas visões ainda, né, positivistas, né, neopositivistas ainda, dentro da escola, né, como é que é interessante. Mesmo você tendo disciplinas que vão trabalhar dentro do ensino médio, dentro da escola, toda uma discussão de ciência, que seria, por exemplo, sociologia e filosofia, elas também não conseguem fazer e deixam reproduzir, vão reproduzindo dentro da escola, né, essas visões aí distorcidas, né, da ciência, e isso aí vai para frente para o senso comum. E, principalmente, eu achei muito interessante essas questões, né, discutir a natureza da ciência, principalmente em tempos como agora, né, onde, por exemplo, que inteligências artificiais e certas pessoas que influenciam acabam tendo muito mais força, né, e muitas das vezes usando desses argumentos, dessa ciência, que é uma ciência, quando se passa, não sendo discutida, né, uma ciência ainda rígida, para, né, colocar suas ideias aí, como negacionismo, entre outras aí, né? Então, assim, só para ver a importância de discutir essa representatividade de história, filosofia da ciência e natureza da ciência aí. Só para fazer esse... Bem legal o teu comentário. Bem legal o teu comentário, Leonardo. É isso aí mesmo. Vocês veem aí que o próximo slide está bem relacionado com isso que
o Leonardo falou, né? Eu dei uma adiantada. Das tensões entre a visão positivista, a antiga, as visões que as humanidades têm tentado desenvolver aí nos últimos 50 anos, e essas questões atuais, né, que a gente vai discutir bem mais aí mais para frente no curso, como negacionismo. Muito legal isso, esse comentário do Leonardo, né? A gente vai seguir nessa linha aí ao longo das próximas aulas. E as bases do que o artigo aí, né, do Gil chama de imagem, para considerar essas visões deformadas, são os filósofos, historiadores, que publicaram trabalhos criticando o positivismo, são chamados pós-positivistas, né, que publicaram na década de 50 em diante. Então estão aí as fotinhos deles, né, o Karl Popper, o slide deu uma deformada na hora que eu passei para o Linux. O Popper é o que está escrito K ali, né, tá só a primeira letra. Aí o segundo é o Thomas Kuhn, o terceiro, esses caras aqui são o Stephen Tomin, eu esqueci quem é esse cara, deve ser o Mario Bunge, o Lakatos, esse aqui, o Feyerabend e o Lauda. Então esses são os caras mais citados pelos pesquisadores da área de ensino de ciências aí nas últimas décadas para dizer o que é a natureza da ciência, que é uma visão que critica o positivismo, a ideia de uma visão da ciência como uma construção humana. E a gente vai estudar mais esses caras, principalmente o Thomas Kuhn, na hora de estudar a Revolução Copernicana, e nas aulas aí mais para... e o Feyerabend e o Lakatos também, né? A gente vai usar eles como referencial teórico para discutir a história da cosmologia. Mas, resumindo, o que todos eles têm diferenças entre si, discordam em alguns pontos, mas todos eles concordam que o positivismo é uma visão de ciência superada, que tem que ser criticada, e é daí que veio essa caricatura positivista que o pessoal do ensino fala, e de que a gente tem que mudar. Por quê? Porque o pessoal do ensino, é normal essa história de caricatura, o pessoal do ensino não é filósofo, eles não leram os positivistas no original, então quando eles vão falar sobre isso, eles vão falar se apropriando da visão deles mesmo, né? E aí eles cometem uns deslizes para os filósofos, mas a gente não tem que se preocupar muito com isso. De maneira geral, tá certo isso que está nos artigos de ensino, né? De que uma visão positivista são essas listinhas aí que elas têm que ser problematizadas. E a base para isso são as visões desses caras aqui que concordam que essas listinhas são visões deformadas. E aí, então, essa base de autores ficou conhecida como visão consensual, mas você vê que está aqui como aspas. Por que consensual? Porque ela foi um consenso feito para o ensino. Eu vou voltar mais a isso adiante, que é importante, né? Um dos caras que virou a base dessa visão consensual no ensino é esse cara aqui, William McComas, também é norte-americano, como Lederman, ele é professor universitário lá nos Estados Unidos, e aí ele publicou vários artigos importantes sobre o currículo da escola nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países de língua inglesa, e como essa questão de natureza da ciência passou a estar mais presente. Porque, como eu falei, a natureza da ciência não envolve só a história, né? Envolve várias outras estratégias, então isso está entrando cada vez mais forte nos currículos do mundo inteiro e sendo visto como uma questão importante. E aí também tem listinhas como a do McComas, né? Como a do Gil Pérez, que eu mostrei para vocês, que é um pesquisador espanhol. Isso aqui é uma listinha norte-americana, né? Que o conhecimento é durável, mas tem caráter provisório. Então ela é o contrário. Aquela lá está mostrando as visões deformadas. Isso aqui é meio que uma listinha do que é a natureza da ciência, então. O que seria a visão adequada, o consenso sobre a natureza da ciência. Então, que o conhecimento científico é durável, mas tem um caráter provisório, que ele se apoia fortemente, mas não totalmente na observação, nos argumentos racionais, no ceticismo. Qual que é a diferença disso aqui para a visão positivista? A visão positivista ia dizer, que é a visão do senso comum, né? Não exatamente o positivista original. A visão do senso comum positivista ia dizer que, com base na observação, você define o que é o que não é ciência, né? Que a observação é o teste final de uma teoria para ver se ela é verdadeira. Então, isso aqui muda essa afirmação para uma afirmação mais cuidadosa, né? Que ela se apoia fortemente, mas não inteiramente. E isso acontece na ciência, mas não é a visão positivista. Que não tem um método universal, passo a passo, que a ciência é uma tentativa de explicar fenômenos naturais, ela não é a verdade, ela não é uma verdade absoluta, né? Que leis e teorias têm papéis diferentes, que tem uma visão ingênua de que se você tem uma teoria e você testa ela empiricamente o suficiente, ela vira uma lei, como se lei fosse melhor que teoria.
mas não é bem isso, elas são diferentes. Uma lei não é mais confiável que uma teoria. Que pessoas de todas as culturas contribuem para a ciência, o contrário daquela visão elitista, enfim. Essas listinhas, eu não vou falar todas aqui, mas são basicamente tentando pegar aquela lista das visões deformadas e mostrar o que a ciência é, com base nessa visão consensual aí, dos filósofos que eu falei, sociólogos e historiadores, né? Que a ciência tem um caráter evolutivo e revolucionário, que às vezes ela vai para frente, às vezes ela vai para trás, que os cientistas são criativos e assim vai, né? Um monte de listinhas de o que seria a visão adequada de natureza da ciência. E aí, quando eu estava no mestrado, eu fiz esse curso num congresso de ensino de ciências, o IMPEC, com o professor Chabel Elhânio, lá do Federal da Bahia, e com o Olival Freire, que o Chabel é biólogo, e o Olival é físico. Trabalham com filosofia, o Chabel, né, e o Olival com história da física e da biologia. E aí eles deram um curso para pesquisadores no IMPEC de novas tendências nos estudos de ciências e suas implicações para as relações entre história, filosofia e ensino de ciências. E esse curso foi bem importante e para me mostrar que o consenso sobre a natureza da ciência ele se dá dentro da comunidade dos pesquisadores da educação científica. Então essas listinhas que todo mundo na pesquisa e ensino estava colocando como tem a visão que é deformada e tem a visão que é adequada. Vamos fortalecer a visão adequada e está dentro da nossa comunidade. Porque, sem dúvida, a filosofia da ciência continua a ser um campo de debates, né? Os filósofos em si, eles não concordam que tem uma visão adequada, única de natureza da ciência. E as visões daqueles caras todos que eu mostrei são radicalmente diferentes em alguns pontos, né? Como Lakatos e Feyerabend, por exemplo. Eles eram amigos e discordavam um monte de coisa. Então, de modo geral, esse consenso, entre aspas, corresponde a visões pós-positivistas e foram estabelecidas na década de 70. Mas tem novas tendências aí mais recentes que são importantes de serem levadas para pesquisa. E, enfim, que a gente não devia se contentar com esses autores razoavelmente antigos e apresentar essas listinhas de um jeito dogmático. Eu, antes de fazer esse curso, já vinha percebendo isso, né? Porque minha orientadora era historiadora, ela não era exatamente do ensino. E várias vezes ela me falava, olha, toma cuidado, que isso aí está sendo reproduzido na comunidade de ensino, porque às vezes o pessoal da comunidade de ensino, que não é historiador, que não é filósofo, se apropria dos termos e faz uma visão meio simplista, meio caricatural, né, dos resultados. Então, muito dessas questões de natureza da ciência, que se coloca como uma listinha, como se fosse uma questão simples, a coisa não é bem assim. E eu mesmo, independente da orientação que eu estava tendo, né, como uma historiadora, quando eu conversava com os filósofos, eles falavam o que eles achavam da nossa comunidade, eu percebia já jovem no mestrado que algo estava me incomodando na nossa área de pesquisa, né, que era a natureza da ciência, que a maior parte dos trabalhos realmente vinha com uma proposta nova que o professor fez para discutir no ensino médio e falava, olha, tem essas visões ingênuas aqui, eu fiz minha proposta e aí está aqui, minha proposta deu certo, porque os alunos depois da minha proposta mostraram essas visões adequadas de ciência, aí mostrava coisas dessas listinhas, né? O aluno antes achava que a ciência era feita por gênios, atrasada e tal. Aí depois da aula tá aqui, o aluno falou que a ciência é uma construção coletiva, que não tem um método universal. Então, como se fosse fácil, sabe? Como se com uma intervenção pontual os alunos meio que decorassem a resposta certa sobre o que é a natureza da ciência correta e com isso eles estivessem mudando. E é isso que todo mundo concorda, os pesquisadores em educação, história, filosofia e sociologia, que não é tão simples assim a coisa, sabe? Que além de ter debates importantes, e que não é uma questão de memorizar a resposta certa e reproduzir, que é difícil mudar as concepções dos alunos, que de vez em quando vale a pena a gente se atentar às controvérsias. Tudo, lembrar que isso é um consenso entre aspas, né? E que, na verdade, tem coisas mais profundas sobre a natureza da ciência, e que não é só aquela listinha, ela reduz a visão real de ciência, né? Ela não é uma coisa tão simples de ser operacionalizada, levada para a sala de aula, como uma coisa simplista, né? Tem essa aqui a visão que eu não quero, então vamos levar uma visão adequada com base só na listinha. E tá aí, daí que eu construí no fim do mestrado essa tabela, né? Que está no artigo que vocês leram, do texto base, de que em vez de mostrar essas listinhas como uma visão inadequada, uma visão adequada, uma visão certa e uma visão errada, que com a intervenção eu consigo mostrar a visão melhor,
é melhor a gente mostrar essas questões como tensões. E aí essa tabela mostra tensões, né, que a tendência é positivista, e vejam aí que está tudo entre aspas, para mostrar que são tendências, e que não é exatamente o que um positivista diz. E também não é o que um construtivista diz, do outro lado, né, são caricaturas. Mas se você for ler nos originais, a coisa é bem diferente. Então, por exemplo, sobre a realidade, o primeiro tema. A tendência positivista seria dizer que os modelos eles correspondem à realidade. A ciência tenta chegar à verdade. Quando eu estou falando lá sobre o átomo, sobre o elétron, sobre as coisas, eu estou falando da ciência verdadeira. E aí a tendência construtivista, que foi uma tendência que seria um exagero da crítica à visão positivista, que acabou meio que se fortalecendo aí nas últimas décadas da educação, e aí os educadores, sociólogos mais ingênuos e mais radicais, assim, mais revoltados, diriam que os modelos são criações humanas arbitrárias, assim, que não tem relação com a realidade, que a ciência é inventada. E a gente não tem como saber se essa invenção é real ou não. Isso sai da cabeça dos cientistas. E aí essa tabela serve para quê? Para a gente perceber que, em vez de falar de uma visão certa e de uma visão errada, a gente sabe que é ingênuo dizer de que a ciência é uma verdade absoluta. E a gente também sabe que é ingênuo no outro extremo, de que a ciência não sabe nada, que a ciência é uma porcaria, que basicamente qualquer opinião vale. Que o ideal é o professor tentar um equilíbrio entre essas duas tendências, não necessariamente o equilíbrio de ficar exatamente em cima do muro, no meio entre as duas, às vezes uma tendência está muito mais certa do que a outra mesmo, no debate, mas mostrar que não é uma questão de certo e errado, não é uma questão de listinha positivista ser considerada errada e listinha construtivista para ser considerada a certa, né? Mas que essa questão da realidade, da verdade, é uma questão filosófica que continua aberta. Num nível inicial, quando você está falando lá por ensino médio para as crianças, faz sentido você ser realista, ingênuo, num primeiro momento, não problematizar muito isso. Então, às vezes, numa primeira vez que você vai falar para a criança sobre, sei lá, como que o feijão cresce lá quando você está plantando feijão, não faz muito sentido você já ficar, não, peraí, vamos discutir, será que o feijão existe mesmo e tal, vamos filosofar e tal. Senão a coisa não anda, né? Vai virar aula de filosofia, não vai virar aula de ciências. Então é normal, no primeiro momento, você tratar as coisas como se elas realmente existissem e que o conhecimento é confiável e tal. Com o tempo, conforme o professor e o aluno vão trabalhando junto, as questões vão amadurecendo, você pode começar a introduzir lentamente questões mais controversas, né, mais complicadas sobre a natureza da ciência, em grau crescente de complexidade. Então, às vezes, quando o aluno está lá no fim do ensino médio, você pode começar a questionar um pouco sobre a autoridade da ciência, do tipo, sei lá, será que é verdade mesmo isso aí que o cientista está falando? O aquecimento global ou outros temas controversos envolvendo o meio ambiente, né? Será que a ciência tem mesmo essa autoridade? Até quando a gente chega na pós-graduação, que é o caso de vocês, a gente pode mostrar, entrar a fundo num debate bem aberto ainda sobre questões epistemológicas, né? Uma briga entre filósofos, que é o que a gente vai fazer, entre o Lakatos e o Feyerabend, entrar em questões bem mais complicadas. E o que eu falei para a realidade serve para todas as outras questões, né? Verdade, razão, o fato da ciência ser mais racional, mais objetiva, ou ela ser influenciada por questões pessoais, né? Elementos irracionais, brigas políticas, a autoridade, se o cientista vai ser alguém que duvida mais das coisas que estão estabelecidas. Um autor que defende muito isso é o Popper, né? O Lakatos, que tem uma tendência mais racionalista, ou que os cientistas são mais dogmáticos, que eles submetem as regras e não são tão questionadores. Aí o Kuhn e o Feyerabend defendem mais isso. Em relação ao experimento, tem aquela visão ingênua, né, de que a ciência parte de experimentos ou de observação, e que o experimento é um jeito de definir com certeza se uma coisa está certa ou se está errada. A visão ingênua positivista. E o que é a tendência construtivista é que toda observação é interpretada à luz de teorias prévias. Aqui eu diria que isso é o que eu botei como tendência construtivista. A maior parte dos autores está muito mais do lado construtivista do que do lado positivista nessa questão. Todo mundo concorda que praticamente toda observação é interpretada à luz de teorias prévias. Só tem uma ou outra observação que é quase que a carga teórica sobre ela é muito pequena. Então tem coisas como, por exemplo, eu perceber que uma coisa é quente ou fria. Tem uma teoria por trás? Tem, mas não é
não é uma grande teoria, assim, do tipo, eu não tenho que saber sobre mecânica quântica ou sobre eletromagnetismo, saber se uma coisa é quente ou fria, é um grau baixo de carga teórica. Já tem outras coisas que envolvem observações bem mais complicadas, do tipo, eu dizer que o espectro de tal elemento químico tem tal desvio para tal linha. Isso é uma observação completamente carregada de teoria. Tem um monte de teorias de base que você tem que entender para a observação fazer sentido. Mas tem umas observações que são mais simples, né, que são quase que não tem carga teórica. Em relação ao método, né, também quase todo mundo concorda que não tem um método científico único, mas tem vários métodos. Né? O radical construtivista, aí diria que não tem qualquer tipo de método, meio que vale tudo. Que o cientista faz qualquer coisa, não tem nenhum procedimento para a gente dizer se uma coisa é validada ou se não é. E a maior parte das pessoas não concorda com isso, né? Fala, não, tem sim métodos, não é tudo a mesma coisa. Astrologia, voodoo, tarô e ciência têm procedimentos semelhantes em alguma medida. O Feyerabend conseguiu mostrar isso. Mas tem questões que são específicas da ciência, comunidade científica, avaliação por pares, certos valores. Então não é tudo a mesma coisa, né? O grau de autoridade da ciência na sociedade atual é diferente do grau de autoridade da astrologia, do voodoo e do tarô, né? Por que a gente confia mais na ciência do que no tarô ou na astrologia? Envolve não um método rígido, mas vários procedimentos e várias questões que a comunidade científica faz e que os astrólogos e tarólogos não fazem. Essa questão de demarcação envolve você dizer o que é o que não é ciência. O positivista diria que o método científico é o que caracteriza o que pode ser considerado científico, né? Então eu defino pelo método o que é o que não é ciência, e isso foi completamente destroçado, né? O livro do Feyerabend mostra isso, contra o método. Mas até aí a maior parte das pessoas não concorda com o Feyerabend, porque ele defende que é impossível dizer o que é ciência, e que isso é uma definição arbitrária. Mas tem muitos estudiosos que têm defendido que tem sim jeitos de definir o que é ciência, tem critérios de demarcação. E aí os filósofos brigam entre eles. Tem vários critérios de demarcação, mais sofisticados do que esse positivista, né? E tem uma pluralidade de possibilidades e debates. Uns acham que nem tem como o Feyerabend, e outros acham que dá. Enfim, essa tabela é um resumão de um monte de polêmicas envolvendo história, filosofia e sociologia da ciência. E basicamente o que eu e a Sibeli vínhamos defendendo, que eu aprofundei nos artigos seguintes, é que a gente tem que, sempre que for falar sobre essas controvérsias, lembrar que a gente do ensino está usando essas coisas mais complicadas da história e filosofia da ciência e tentando levar para o ensino de uma maneira mais didática. Mas que é importante, quando levar isso de maneira didática, deixar claro que isso é um resumo, que isso é uma simplificação. Que, na real, a questão é muito mais complicada. É meio fazer sempre essa concessão. Para não parecer que a gente está dando ideia que tem uma natureza da ciência bem rígida, uma visão consensual sem aspas, né? Como se a gente soubesse o que é a suposta natureza da ciência. E aí que, depois de 2013, essa visão consensual começou a receber um monte de críticas na literatura, né, a partir de 2013. Saíram vários artigos criticando o que era considerado a visão consensual de natureza da ciência, a coisa das listinhas, e de apresentar só os aspectos menos controversos. Isso aqui são os slides que eu e a Sibeli fizemos no meu mestrado, né, de como eu estava discutindo a questão de natureza da ciência e como que a gente abordava isso. E aí era um caso de história da cosmologia, a gente vai estudar esse caso, na continuidade da disciplina, então não vou falar muito sobre história da cosmologia agora, e como discutir a natureza da ciência com esse caso. Então eu tomei cuidado no mestrado para não dizer que eu ia falar qual a visão correta de natureza da ciência com base nesse caso. Que o caso só ia permitir a gente discutir a natureza da ciência, não está no título. Não mostrar qual a natureza da ciência correta. Então a gente escolheu cosmologia porque era um tema muito presente, e a maior parte das obras de divulgação científica de cosmologia reforçavam a visão ingênua de natureza da ciência, né? Falavam, o Big Bang foi descoberto em tal data, então agora a gente sabe a verdade, que é a teoria do Big Bang. Então a ideia era usar a história para problematizar esse tipo de visão. E aí eu estudei no mestrado vários casos históricos, a gente vai ver alguns deles, e selecionando
como, a partir de cada caso histórico, eu podia escolher questões sobre a natureza da ciência que eu podia discutir. Então, por exemplo, no caso histórico que envolvia esses dois cosmólogos aqui, o De Sitter, um holandês, e o Einstein, um alemão, era legal mostrar que a ciência não é neutra, né, que ela está influenciada por questões políticas. Então, foi o fato de estar acontecendo a Primeira Guerra Mundial, o Einstein ser alemão, e o De Sitter holandês, e a Holanda estava neutra na Primeira Guerra Mundial, fez com que o De Sitter pudesse atuar como uma espécie de divulgador dos trabalhos do Einstein. E aí os ingleses, por exemplo, como o Eddington, eles não conheciam os trabalhos do Einstein, porque eles eram de países inimigos, né? E aí o De Sitter, como estava num país neutro, ele pôde divulgar o trabalho do alemão para o inglês. Então é um episódio em que não importava para mim tanto os conceitos de universo estático, o que o Einstein estava defendendo, mas falar um pouco sobre a ciência, que a ciência não é neutra, que ela é influenciada pelo contexto histórico, político e como ressaltar isso nesse episódio. Ou outro caso que a gente ressaltou bastante no mestrado, envolvendo que a ciência não corresponde àquela visão ingênua dos positivistas, de que ela é completamente diferente da religião, ela é confiável porque usa um método científico, e a religião é totalmente diferente, é baseada na opinião. Então a gente tentou problematizar essa visão ingênua de natureza da ciência, mostrando qual era a visão de ciência do Lemaitre, um padre cosmólogo, e como isso influenciou a criação da teoria dele, da teoria do Big Bang. E como ele via essas questões, né, de relação entre ciência e religião. Então, aí vários episódios, e de cada episódio histórico a gente escolhia um ponto da natureza da ciência em que vale a pena debater. Então é isso que tem sido feito em vários mestrados, doutorados, enfim, propostas de narrativas, e a gente vai ver alguns exemplos aí nas próximas aulas, em que você tenta, a partir do seu caso histórico, escolher um aspecto mais interessante da natureza da ciência que pode ser utilizado. E aí estão as tirinhas que eu botei para vocês interpretarem, né? Isso foi tirado dessa pesquisa, do meu mestrado, né, com a Cibele, interpretando e comparando as visões de natureza da ciência que estão por trás dessas tirinhas. Vocês já começaram a fazer a atividade, gente? Eu não. Não. Eu vi a atividade, mas ainda não iniciei. Eu imaginei, então não vamos dar spoilers, né? É legal cada um ver a sua própria visão, mas só explicando a atividade, né? A ideia é você ler a tirinha, ela é uma tirinha, né? Então é quase como uma obra de arte, né? Cada um interpreta de um jeito. E o que eu quero que vocês façam? Que vocês comentem qual a visão de vocês, qual a visão que vocês acham que o autor da tirinha estava querendo fazer, como que você podia usar essa tirinha no ensino, enfim, como é quase uma obra de arte, né, tem várias visões, a arte permite esse tipo de coisa, né, você comentar as várias possibilidades de visões e interpretações que tem com a tirinha. E aí, quanto mais você conseguir de ver visões diferentes, mais rica vai ficar a sua resposta, né? Então, eu não vou dar exemplo para não influenciar muito o que vocês estão falando, mas vocês podem ver depois de fazer a atividade, de preferência, não se contaminem, né? Algumas possibilidades, né? No meu mestrado tem lá o que os meus alunos e os alunos da Cibele, no curso de História da Ciência, na USP São Carlos, falaram qual era a visão deles da tirinha sobre a natureza da ciência e qual a visão sobre a relação entre ciência e religião, né? Então, a gente usou a tirinha e a conversa sobre a tirinha em sala de aula como instrumento de pesquisa, né? Então, isso vai naquela linha que eu falei de instrumentos de pesquisa mais profundos e que exigem mais debate, maior profundidade do que um questionário. Se eu fizesse um questionário Likert só, e eu fiz também questionário Likert no mestrado, as respostas que eu tinha eram mais simples, sabe? Do tipo, se eu perguntasse no questionário Likert, para você, ciência e religião são iguais ou diferentes? Aí alguns iam responder iguais, outros diferentes, e eu não ia saber muito as nuances, né? Não, mas peraí, como é que é para você? É mais parecido? Por quê? Em que medida? O cara só me botou um xizinho lá. Então é o tipo de pesquisa que é feita em larga escala, com um monte de gente, mas você não... Depois que você tem o resultado, você não tira muita coisa daquilo. E aí o que eu e a Cibele tentamos fazer foi uma questão mais profunda, com poucos alunos. Eu tinha, sei lá, uns 20 alunos, mas eu fui mais a fundo no que eles estavam escrevendo, conversei com eles depois e tal. E fiz vários, a gente fala sobre isso de triangulação de dados, né? Eu usei as minhas notas durante a aula, o que eles escreveram, o que eles falaram, foi gravado e tal.
e contrastei as diferentes fontes para elucidar o que eu estava querendo investigar. Que no caso é qual era a visão de ciência deles ao longo do curso. Então é para vocês comentarem as 3 tirinhas separados, né? O que você acha que é a visão do autor, que visão a tirinha está ironizando ou apoiando, e qual que seria a visão que vocês têm e que vocês querem fomentar quando vocês forem professores. Então é um material bem rico para fazer isso, né? Porque mostra... Por que é um material rico? Porque mostra várias visões, né? Ela está ironizando com base em tensões. Isso que é o legal, vocês perceberem que tem mais que uma visão por trás da tirinha, que a tirinha, no fundo, está fazendo um debate, né? Tentar identificar, como eu mostrei lá na tabela, tensões na análise da tirinha. E aí uma das atividades que a gente fez para ver a visão de ciência deles era pedir para eles fazerem diagramas, como esse, né? Diagramas de Venn, em que eles colocassem do lado de... Aqui, nesse azul mais claro, por exemplo, o que são características típicas da ciência. E aqui é uma síntese do que os alunos falaram sobre a ciência. Então, a ciência tinha um método científico, lógica e racionalidade, competição e desacordo, comunidade que dialoga, e colocassem nessa região aqui, exclusiva da religião, questões que não são científicas, né? Então são só da religião. Então, eles colocaram Deus, espiritualidade, mitos e fábulas, dogmas imutáveis, rituais, fé e crença. Então isso aqui é baseado, não é no que os alunos falaram, mas o que os filósofos Martin Mahler e Mário Bunge acham do que é ciência e do que é religião. E aí eles dizem que a única coisa em comum que tem entre ciência e religião é a busca pela verdade. Então esse seria um diagrama didático, né, que eu criei para mostrar o que o Martin Mahler e o Mário Bunge acham sobre a relação entre ciência e religião. Aí eu pedi para os alunos fazerem o diagrama deles. E aí a maior parte dos diagramas dos alunos eram parecidos com o diagrama do Martin Mahler e do Mário Bunge, eles concordaram, mas eles engordaram um pouquinho mais os elementos comuns, né? A mais de uma, tentam explicar o mundo. E vocês veem que os termos que eles colocaram aqui não são muito... Como eles já tinham aula com a Cibele sobre natureza da ciência, sobre história da ciência, tem poucos termos mais ingênuos, assim, como verdade absoluta ou coisas assim. Eles têm uma visão adequada de natureza da ciência. Colocaram aqui controvérsias, mutável, baseado, mas não determinado em fatos experimentais. Então tem aqui uns elementos da chamada visão consensual da natureza da ciência, né, nas visões deles. Agora, sobre religião, alguns têm uma visão mais de conflito, outros uma visão mais sofisticada e tal. Mas, enfim, ao longo do curso a gente foi discutindo isso e foi mudando. A visão de cada aluno tinha isso, que é uma síntese da classe, né, para mostrar, mas uns tinham uma visão um pouquinho mais ingênua, outros mais. Mas, enfim, um resumão de como a gente usou esses diagramas para investigar o que os alunos achavam sobre a ciência e sobre a religião. E aí, depois que a gente discutiu e problematizou, como eles botaram uma visão mais de diferenças entre ciência e religião, eu e a Cibele, na aula, a gente reforçou para mostrar a diferença, né, uma visão problematizadora, ampliando as semelhanças entre ciência e religião. Então, depois, com base no debate, a gente junto construiu um novo diagrama em que eles concordavam que dava para colocar algumas coisas que estavam antes aqui só do lado da religião, no meio, né? Por exemplo, fé, que tem elementos de fé, de crenças inerentes à ciência. O cientista não é um cara completamente imparcial, né? Ele tem que acreditar em certas coisas, não necessariamente em Deus, mas ele tem que acreditar, por exemplo, que tem uma ordem na natureza, que ele tem que acreditar na causalidade. Tem coisas que o cientista não prova por racionalidade, não mostra empiricamente. A ciência é um pouco baseada em metafísica também, né? Em crenças. Então, com base nesse tipo de argumentação, a gente foi ampliando os elementos comuns entre ciência e religião e discutindo o que é a ciência com os alunos e deixando menos elementos nas bordas, né? Que seriam as coisas exclusivas da ciência. A gente problematizou o chamado cientificismo, né? Que é a ideia de que a ciência ela é melhor que a religião, melhor que as artes, melhor que a cultura, melhor que todas as outras coisas, porque ela tem um método, porque ela é mais confiável. E isso é ingênuo, né? A ciência é uma das formas de ver o mundo e ela não é necessariamente superior às outras em qualquer âmbito. Ela pode ser pontualmente superior para alguma tarefa específica, em geral uma tarefa específica, sobre o próprio ponto de vista da ciência, mas ela não é sempre superior na busca pela verdade às outras formas de conhecimento. E aí, já
finalizando os textos, esse texto a gente vai ler mais adiante no curso, eu não botei como leitura obrigatória para vocês, é um texto de 2014, já do começo do meu doutorado, na Revista Brasileira de História da Ciência, em que eu retomo esse debate sobre a natureza da ciência e falo sobre a visão consensual de natureza da ciência e adianto mais detalhes daquela minha postura de mostrar, é melhor a gente mostrar a natureza da ciência como tensões, que eu já vinha defendendo em 2013 com a Sibeli, né? E aí botei aqui só os tópicos do artigo, né? A gente vai ler esse artigo quando for falar de história da cosmologia, porque esse artigo fala de um jogo, né, sobre história da cosmologia. Mas eu começo defendendo a importância de temas controversos no ensino, em natureza da ciência, em cosmologia. Falo sobre o construtivismo social no ensino de ciências, é uma polêmica envolvendo físicos e sociólogos, e como eles discordavam sobre o quanto que a ciência é influenciada por questões políticas, que foi a base do jogo, Cosmic. E ele é um jogo para discutir essas controvérsias. Aí eu faço uma crítica à visão consensual, entre aspas, para o ensino, e mostro como essa visão que valoriza as controvérsias foi introduzida num jogo didático, para discutir questões controversas. E, principalmente, a tensão entre relativismo e racionalismo, que a gente vai ver mais adiante, usando os filósofos Lakatos e Feyerabend. Então, essa defesa das controvérsias envolve isso, né? Não mostrar listinhas de qual a visão adequada de ciência, mas usar tensões, né? Como, por exemplo, entre o racionalismo do Lakatos e o anarquismo do Feyerabend. Mas a gente vai ler esse artigo mais adiante. E aí, para finalizar a aula, eu vou discutir com vocês essa tabela do artigo do Martins, do Caderno Brasileiro, que envolve uma proposta. Aí eu já estava no doutorado, terminando, né, e o André Ferrer Martins publicou esse artigo depois que ele fez um pós-doc na Inglaterra, que eu achei que ele avançou muito bem as críticas, fez uma síntese das críticas à visão consensual e fez uma proposta muito interessante para discutir a natureza da ciência com base em vários eixos, né? Um eixo sociológico, um histórico, e mostra aí vários tópicos interessantes para quem quiser fazer uma proposta, isso aqui é para guiar a pesquisa sobre história e filosofia da ciência, de questões que a gente pode colocar, em vez de mostrar listinhas de visões adequadas, mostrar questões a serem debatidas em vários âmbitos, né? Não necessariamente uma pesquisa tem que fazer tudo isso aí é meio que uma tabela que é um resumo do que a área toda de história e filosofia da ciência pode fazer. Então, às vezes, um mestrado, um doutorado pode pegar um desses aspectos, um desses eixos e aprofundar, né? Mas é um referencial interessante para quem está querendo pesquisar nessa área, para se situar em relação ao todo, né, e ver várias abordagens possíveis. E é isso aí, gente. Vamos para a conversa. Fim dos meus slides. Deixa eu parar a minha apresentação aqui para ver vocês. E aí, o que vocês me dizem agora sobre os textos e tudo que eu disse? Eu ainda estou assimilando bastante coisa. Para mim está sendo assim tudo muito novo. Mas eu fiquei com uma dúvida, na verdade, entre dois termos, que é o realismo e antirrealismo. Quando fala do racionalismo, do relativismo, eu consigo compreender bem. Quando vai falar também do positivismo e do construtivismo, eu consegui ter uma ideia boa, uma compreensão legal, mas do realismo e o antirrealismo, não sei se é por conta do termo, eu fiquei um pouco, eu ainda estou boiando um pouco, assim. Pergunta excelente. É por essa linha mesmo que a gente tem que ir. Como eu falei, a gente do ensino faz resumos, né? E eu passei para vocês um resumão, e o primeiro texto é mais fácil por isso. Agora, para a gente realmente se apropriar desses ismos todos, tem que ir nos filósofos.
E vocês não fizeram isso, né? Então é super esperado. Eu não falei nada de realismo. Então não era de modo algum sua obrigação entender aí a oposição entre realismo e antirrealismo. Tem vários textos que eu posso indicar para vocês, mas é melhor eu resumir, né, o debate, porque vocês não têm que ler sobre todos esses debates, até porque dá um curso só sobre cada um desses debates, dá para ficar a gente aprofundando cada um dos ismos, né? Mas realismo, o realista, de grosso modo, ele acha que a gente pode entender o que é a realidade última, que as teorias científicas elas realmente existem. Na filosofia em geral já tinha esse debate sobre a realidade, em teoria do conhecimento, né? Então Kant, Berkeley, esses filósofos iluministas, né, já discutiam isso, como que eu, em filosofia em geral, né, em teoria do conhecimento, como que eu sei que o conhecimento é seguro, que o conhecimento é confiável. E aí a tendência realista na filosofia era dizer que eu sei que uma garrafa, que um pote, que uma pedra existem. O realista em si vai falar, eu estou tocando nele, então eu tenho acesso ao conhecimento, eu sei que é verdade. Mas os filósofos falaram, não, nada disso, não é bem por aí. Os nossos sentidos são falhos, tem um monte de coisa que mostra pra gente que não é só na percepção com dados que a gente sabe que uma coisa é verdade. Você pode se enganar, né? Tem ilusões de ótica, você pode usar um entorpecente, achar que uma coisa existe e na verdade ela não existe, enfim. A coisa não é tão simples, então não dá para confiar só nos sentidos para dizer que as coisas existem. Aí tem vários fatores que podem ser usados para dizer, não, eu confio ou não confio na realidade, né? Questões sociológicas, a maior parte da comunidade científica acha que uma coisa existe, então ela deve existir. Questões lógicas, racionais. E aí tem várias linhas, né? Um dos principais defeitos do meu resumão é dizer que os positivistas são realistas, porque eles não são. Os positivistas combinam com os realistas quando a gente fala de visões, de tendências, de visões gerais. Né? Então a gente tende a associar a visão ingênua com o pacote todo no ensino, né? O que está lá nos livros didáticos. A gente junta tudo e fala, o cara acha que a ciência é muito confiável, que tem um método científico rígido, enfim, e junta lá positivista como se fosse, mas aí quando você entra mais nos detalhes, você percebe que tem um problema muito sério, porque os positivistas são antirrealistas. E aí você já vê, opa, peraí. Aí tanto que eu e uns colegas, a gente chegou a tentar fazer um diagrama, que o objetivo desse diagrama era mostrar que essas visões que às vezes a gente tem das discussões como dicotômicas, como lineares, às vezes você começa a entender um pouquinho melhor se você vê essa questão bidimensionalizada. Eu vou mandar para vocês depois o diagrama. Eu discuti essa semana com meus orientandos, né? Vou mostrar os slides lá que eu usei. Isso é uma apresentação de congresso que a gente apresentou na Argentina em 2012, com base nesse diagrama. Aí o que esse diagrama mostra? Que às vezes a gente vê essa questão aí de natureza da ciência como uma questão linear, né? Então, ou eu sou a favor ou contra. Uma questão binária, né? Ou eu sou positivista ou eu sou antipositivista. Como se eu tivesse em uma das duas tendências lá da tabela. E o diagrama tenta mostrar que tem, no mínimo, duas dimensões desse debate. Que é para a gente começar a ver a questão não tão linear, mas um pouquinho mais complexa. Mas que, na real, essa questão não é bidimensional. O diagrama mesmo, quando a gente apresentou para os filósofos lá na Argentina, a gente apanhou pra caramba, porque eles falaram, vocês estão simplificando demais a questão não é bidimensional. A questão é multidimensional. Se fossem desenhar o debate epistemológico, tinha que ser uma teia muito louca com linha para tudo quanto é lado, uma coisa super complicada, né? Mas quando a gente apresentou esse diagrama para o pessoal do ensino, em geral o pessoal do ensino gosta, né? Porque é didático, é um começo de entender a complexidade. Mas então, voltando a essa questão, o positivista ele é antirrealista. O que isso quer dizer? Positivista mesmo, né? De carteirinha, não o ingênuo. A visão ingênua, ela em geral é realista. Ela combina traços do positivismo com... Ela não pega a carteirinha toda do positivista. O que o Comte falava? O Comte falava que a gente não faz sentido a ciência ter noções metafísicas. Noções que vão além do que a física pode tratar.
Então, o cientista ele tem que se contentar em tratar questões que são empiricamente verificáveis. Então, por exemplo, para o Comte, astronomia não era ciência, não era uma ciência confiável, empírica, porque na época dele não tinha experimento suficiente para a gente dizer como que a estrela funciona, como a ciência é feita. Então, os positivistas eles eram tão empiristas, enfatizavam tanto a necessidade de experimento, que eles confiavam na química, na física, em questões que dava para você ir para o laboratório e testar, mas não confiavam na cosmologia, não confiavam na astronomia. Com o tempo, os métodos empíricos da astronomia evoluíram, e no fim do século XIX mesmo. Eles conseguiram, através da espectroscopia e outras técnicas, avançar. Aí os positivistas começaram a falar, não, beleza, agora a gente pode considerar a astronomia uma ciência empírica, uma ciência confiável. Então o positivista confia no que pode ser testado. O que não é testado, o que não dá para fazer experimento, ele acha metafísico, acha especulação. Então, para um positivista, a realidade é a metafísica. Não faz sentido falar que a teoria existe ou não existe. O Comte era filósofo, né? E ele era dessa linha que é antirrealista. Outra vertente dessa linha antirrealista é o pragmatismo norte-americano, ou utilitarismo, né? É basicamente, vocês veem que tem um monte de ismos. Os ismos vão se multiplicando, e se você for entrar em todos os ismos, não dá para botar num diagrama. Começa a virar meu Deus, é muito ismo. Porque se você for filósofo mesmo, você nem pode agrupar, como eu estou agrupando de um jeito tão fácil, o Comte, os pragmatistas estadunidenses e os outros ismos, porque eles estavam em épocas diferentes, contextos diferentes, sei lá o que, blá, 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 então os filósofos enchem meu saco. Mas como eu não sou filósofo, eu posso agrupar sem medo, né? Então, de maneira geral, os antirrealistas, eles acham que a gente não faz sentido falar em realidade. Realidade é uma crença desnecessária, é muito complicado falar que as coisas realmente existem. E os filósofos realistas falam que não, peraí, esse povo é muito, muito cauteloso, né? Não, a ciência existe sim, os elétrons existem, a porta existe, esses filósofos estão pirando demais, e eu posso dizer que tem uma correspondência entre a realidade e as teorias. E esse debate não tem fim. Esse debate dura até hoje. Tem um monte de argumentos contra e a favor, o realismo, o antirrealismo. Se vocês digitarem no Google aí, realismo e antirrealismo no ensino de ciências, vai ter um monte de artigo discutindo que é uma questão controversa, e até por isso ela é pouco trabalhada, porque não tem muito uma familiaridade com filosofia, né? Mas tem um monte de gente que defende que é legal. Um orientando mesmo meu, o TCC dele é para discutir realismo e antirrealismo no ensino de física, né? Ele curte essas discussões e tem vários argumentos aí, por exemplo, um argumento legal a favor do realismo é o chamado argumento do milagre, né? Porque mostra, ao longo desse tempo todo, todos os cientistas estão falando sobre uma realidade. E você dizer que está todo mundo meio que com sorte, assim, ao longo dos séculos, e fazendo coisas que funcionam, que tem previsões e são verificáveis, ia ser um milagre. É sorte demais se a realidade realmente não existisse, né? De alguma maneira deve ter alguma coisa aí no mundo que existe, então a gente pode falar que existe. Então esse é um argumento forte para o realismo. Para o antirrealismo, é mais a galera da sociologia, né? Que fala, basicamente, defendendo que a gente não tem como ter certeza de nada, que tudo é problematizável, que a maior parte das coisas que a gente supostamente acha que existe por causa de jogos de poder, e muda, né? Ao longo da história foi mudando. Então os caras achavam que existia o éter, que existiam coisas que hoje a gente não acha que existe mais. Então não faz muito sentido você dizer que as teorias existem, né? São sempre jogos de poder e vão alterando, então a gente não tem acesso à realidade última, a gente tem acesso a uma realidade, entre aspas, que vai mudando ao longo da história. E não tem definição, né? Esse debate provavelmente nunca vai ser solucionado, eles vão ficar sempre debatendo se as coisas existem ou não existem no âmbito filosófico. Mas esse tipo de dúvida é essencial, esses textos são resumões, e tem um monte de ismos aí que vocês não têm como entender sem ter acesso aos textos que estão por trás, né, que eu citei. Então eu recomendo fortemente que vocês façam mais perguntas como essas, né? Vão anotando quando estão lendo, tipo, não entendi tal termo, porque se eu ficar explicando todo o termo em tudo quanto é texto, os textos iam ficar enormes, né? Mas é o tipo de dúvida legal da gente trazer para cá e discutir e tal, que aí eu posso falar mais sobre as coisas que eu já li, e a gente vai aprofundando.
Muito bom, já deu para começar a clarear aqui. Eu vou botar aqui no Classroom o diagrama epistemológico que eu falei para vocês, que eu apresentei para os meus orientandos. Enquanto isso, podem falar mais, pessoal. Estão preparados para fazer a atividade das tirinhas? Vai ser preciso reler, né? Reler alguns textos. Uma coisa importante é que é bem bom você ter falado isso. Não é para ler muito, né? Senão você vai falar o que os filósofos acham da tirinha, não o que você acha. Verdade, então, até num primeiro momento, você fala o que você acha da tirinha, o que você interpretou. Num segundo momento, você pode acreditar, não, eu achei isso aqui e tal. Aí depois você pode falar, não, eu acho que tal filósofo diria isso ou aquilo ou educador, ou pesquisador. Tá? Eu quero saber o que vocês pensam, né? Mas é um complemento interessante mesmo, que vocês falarem. Tentarem identificar uma visão filosófica ali na tirinha, né? Fazer essa relação entre o que a gente discutiu na aula e a tirinha. Ai, foi bom você ter falado isso, professor, porque eu ia estudar mesmo para fazer a tarefa. Então eu posso colocar o que eu estou entendendo até agora, né? O que eu já consegui assimilar. Assim. Para outra tarefa, para a tarefa lá de o papel da história no ensino, aí aquela, como é uma tarefa de síntese, né? Aí faz mais sentido. Aí eu não quero saber a opinião de vocês sobre a história só, né? Você até pode botar a sua opinião no finalzinho, lá um pedaço. Mas eu quero mais um texto embasado em tudo que a gente discutiu, nas referências, né? Não é para ser uma visão do senso comum sobre a história da ciência. Eu tenho meio que uma proposta pra gente. Não sei se... Vamos ver se o povo gosta da ideia ou não. Mas no texto que você passou pra aula hoje, ele tem uma frase, né, que me remeteu toda a minha vida dentro do PIBID, né? Que é assim, ele vai... Alguns autores defendem que seria importante fortalecer a dimensão ontológica do conhecimento, valorizando as relações entre os conteúdos ensinados e a realidade cotidiana dos alunos, promovendo pelo menos um sentimento de realidade. Né? Até onde eu sei, né, me corrija se eu estiver errado, quando ele fala na dimensão ontológica do conhecimento, é basicamente o que ele fala depois, né, que é você ver o que você está aprendendo, não é nem necessariamente na prática, mas no que isso te cerca. É certo ou não? Ou não é bem assim? Deixa eu só confirmar. Você está falando do texto do André Ferrer Martins? Não. Do que você escreveu com a Cibele. Ah, tá. E aí eu falo de dimensão ontológica, né? Deixa eu ver. Você quer abrir aí? Está na página do PDF, página 10, 219 do coisa aí. Tá. Mas essa palavra é uma palavra, assim, super difícil. E foi bom você ter chamado a atenção, né? Ontológico, epistemológico e axiológico são três dos termos de filósofos aí mais difíceis e mais mal usados. Eu aprendi isso com um filósofo, né? Quando estava no mestrado, porque eu não entendia. Eu via um monte de gente do ensino, assim, que não é filósofo, falando, sei lá o quê, da dimensão ontológica, ontologia para lá, para cá, para e quase sempre era um termo assim, ó, não tô entendendo o que esse cara tá falando. Aí eu fui falar com o filósofo lá do departamento de filosofia da USP, que era o cara que dava aula de filosofia pra gente, o Oswaldo. Aí ele me deixou mais tranquilo, né? Falou, olha, você não tá entendendo, não é... Essa palavra é muito difícil mesmo. Mas se for pegar, assim, uma palavra campeã de mau uso pela galera do ensino, a ontologia está lá no top 3, com certeza. Em geral, as pessoas não entendem muito do que estão falando e usam esses termos meio que para o discurso ficar mais empolado, mais bonitinho e tal, e usam fora de contexto, né? Então, quase sempre essas palavras são usadas de um jeito complicado, né? Mas
nesse caso aí, essa discussão ontologia, epistemologia e axiologia, que eu aprendi com esse professor, né, Oswaldo Pessoa Júnior, se refere a... tem muito a ver com essa questão do realismo, que eu estava discutindo com vocês. Ontologia é você discutir sobre as entidades, se elas existem ou não, ou que tipo de entidade está envolvida quando você está falando sobre a teoria. Então, por exemplo, você falar qual é a ontologia do quark, na ontologia das partículas, é dizer se essas partículas existem, se elas são materiais, como é que são as partículas, se dá para pegar, se não dá, se dá para conhecer. É discussão sobre a existência da matéria, das coisas que formam as coisas. Então, a ontologia tem mais essa dimensão do real, né? Se é uma entidade existente ou não. Epistemologia é estudo do conhecimento. Então tem mais a ver com se é possível conhecer ou não a coisa. E aí esses termos, realismo ontológico, realismo epistemológico, tem muito a ver com esse debate sobre as coisas existem ou não. O realista ontológico acha que as entidades realmente existem. E o antirrealista ontológico fala que não tem, não dá para falar que o quark é uma coisa pegável, tal, que existe. Epistemológico já não é a questão concreta, assim, de existência. O realista epistemológico fala que dá para conhecer as coisas. É o acesso. É diferente, por exemplo, se eu falar que uma árvore caiu no meio da floresta. Será que ela faz barulho? O realista ontológico vai falar que sim, que árvores existem, independente se você está vivo ou não. O realista epistemológico, ele não fala sobre ontologia. Ele fala, não existe. Só existe enquanto você... o realista epistemológico só fala o que você conhece. Então, se você vê a árvore lá, ou se você, por alguma maneira, através da ciência, com uma câmera, com um estudo, por algum estudo de temperatura, sei lá como, não precisa ver com sentidos, né? Mas através das suas teorias científicas, se você consegue constatar a existência da árvore no meio da floresta, você pode falar que ela existe. E ele não quer falar sobre ontologia, sobre existência, né? Ele quer falar sobre o acesso à realidade, ao conhecimento. Então, a epistemologia tem a ver com conhecimento e a ontologia tem a ver com existência, né? Mas isso é bem mais complicado do que eu estou falando. Eu até tenho medo de ter deturpado um pouco, porque faz tempo que eu não leio sobre essas coisas, né? Isso não está mais tão fresco na minha cabeça como estava quando eu escrevi, né? Mas deixa eu voltar no contexto, né? Isso eu estava falando sobre as palavras, né? Ontológica e axiológica, que é outra dimensão que também aparece muito com as três, tem a ver com o valor que você dá para as coisas. É valorizar. E essas três dimensões, em geral, são relacionadas, mas independentes, né? Para algumas pessoas, elas estão relacionadas, as três, né? Eu sei que uma coisa existe, então eu conheço sobre ela e gosto dela, e uma coisa alimenta a outra, mas é possível essas coisas estarem distintas, né? Eu não quero falar sobre ontologia, sobre existência, mas eu gosto da coisa assim mesmo, porque eu conheço sobre ela, né? Assim vai. Deixa eu voltar no texto aqui para ver a sua página. Ufa. História, texto Bagdano adesivo. Qual que é a página mesmo, Xana? No PDF é a página 10. 10. Ou 280... Não, 219, que está marcado na sua página. É o primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Começa. Alguns autores defendem que seria importante fortalecer a dimensão ontológica do conhecimento, valorizando a relação entre os conteúdos ensinados e a realidade cotidiana dos alunos, promovendo o sentimento de realidade. Esse cara aqui é o Maurício Petrocola, que foi meu professor lá na... Não, mas por que ele está querendo dizer com dimensão ontológica? Ele é um realista. O artigo dele defende que é importante para o ensino de ciências você defender uma postura realista. Então, fortalecer a dimensão ontológica quer dizer você não só simplesmente sair falando e não problematizar a realidade, não falar, isso aqui realmente existe. Porque ele é um cara que é mais conservador do ponto de vista epistemológico. Ele não gosta da linha mais sociológica, da linha antirrealista, relativista. Então, na visão dele,
a gente fortalece o ensino de ciência se a gente adotar uma postura realista, que fala, não, o elétron realmente existe. Então vamos estudar isso aqui, porque eu estou falando da realidade. Não é a realidade com R maiúsculo, não posso ter certeza que as coisas existem, mas eu tenho que... Ele defende o Mário Bunge e outros filósofos que são mais assim, racionalistas e conservadores, do ponto de vista epistemológico. Então, aí que ele está argumentando por uma postura realista, né? Fortalecer a dimensão ontológica é isso. É dizer que as coisas, pelo menos, passam o sentimento de que... não, assim, ele reconhece que no âmbito filosófico a gente não pode ter certeza que a coisa realmente existe, mas que pelo menos um sentimento de que ela existe é importante, sabe? Mesmo que eu esteja iludido, sei lá, estou sendo enganado aqui, isso pedagogicamente é importante. Essa que é a visão do Petrocolo, né? Entendi. Beleza. Aí a citação seguinte já é do Olival Freire e da Helena Greca, que eles estão defendendo a visão oposta do Petrocolo. Eles estão defendendo uma visão que fortalece a visão sociológica da ciência anti-realista, mais para o lado do construtivismo. Eles acham que em vez de como o Petrocolo defende, trazer mais o lado realista, o lado confiável da ciência, é melhor a gente trazer os autores de tendência pós-moderna e debater, e não esconder eles do debate. O Petrocolo já fala que é melhor esconder do debate, não falar de anti-realismo. Fortalecer uma visão realista é mais sensato do que ficar trazendo esses malucos sociólogos que problematizam a realidade. Então eles defendem pontos opostos no debate sobre história e filosofia da ciência. Entendi. Beleza. O que eu tinha era isso aí, mano. Só para me localizar aqui, porque eu ainda estou tentando assimilar um pouco até com a minha área, né? Se a gente trabalha a teoria e a biologia da evolução, mesmo que a gente tenha provas concretas, né, da evolução, a gente fica ainda num campo muito epistemológico, ou isso aí já cai num campo ontológico já? Ontologia em relação à teoria da evolução seria eu discutir, por exemplo, se os conceitos da teoria da evolução... Diz aí para mim alguns conceitos importantes de teoria da evolução. Se a gente fosse discutir, por exemplo, os filtros evolutivos, ou discutir as modificações, ou seleção natural. Mutações, né? O que mais é importante de teoria da evolução? Tudo centralizado ali é em torno se a gente fosse pegar o conceito básico, né, que é a seleção natural, será que a gente consegue discutir isso dentro do campo ontológico, ou isso ainda fica muito... Porque, então, não, efetivamente... Vamos esquecer um pouco filosofia por enquanto. Vou fazendo uma pergunta bem mais simples para você. Diz para mim alguns conceitos que vêm na sua cabeça centrais de evolução. Não importa se existe ou não, esquece a filosofia. Só diz para mim, então, mutação... que mais? Seleção natural, né? Os filtros da seleção natural são alguns conceitos básicos que a gente trabalha dentro de sala de aula, evolução, né? E o que é filtro? O que é isso? Então, quando a gente trabalha a seleção natural, a gente considera que características aleatórias surgem em algumas espécies e alguns filtros naturais eles determinam se essas características garantem ou não a sobrevivência de certos... Me dá uns exemplos de filtros. Por exemplo, se há uma mutação em um urso polar e o filhote nasce pardo, isso não garante a sobrevivência dele, porque como se a gente pega aí o filtro da camuflagem, então o urso pardo não sobreviveria no Polo Norte. Legal.
Então, a gente pode dizer que conceitos esses como mutação, como variação genética, espécie, enfim, todos esses conceitos que vocês biólogos usam para falar sobre teoria da evolução, discutir ontologicamente é discutir se eles realmente existem. Se foram os biólogos que inventaram isso na cabeça deles, e esses conceitos simplesmente funcionam, se dá, quer dizer, ou se isso realmente está na natureza, entende? A discussão ontológica é isso. Se as entidades teóricas existem ou não. Então, entidades teóricas como mutação. Mutação realmente está lá no ser vivo, é uma coisa concreta, dá para pegar a mutação, isolar, manipular, tal, ou ela é uma ideia? É isso que é uma discussão ontológica. Epistemológico é uma discussão do tipo, vamos supor que tem uma vertente da biologia que não concorda com a teoria da evolução. Isso aconteceu ao longo da história, né? Teve diferentes visões sobre a teoria da evolução, aí hoje em dia tem a vertente dominante que acabou se fortalecendo. Mas originalmente teve debates, né, entre Lamarck, Darwin e outros biólogos sobre como é que seria a teoria da evolução. Mas vamos supor que tinha uma linha que defendia a existência de certos conceitos em biologia. Eles usavam certas entidades e outra linha defendia outras entidades. A discussão epistemológica quer dizer, será que a gente tem acesso ao conhecimento sobre essas entidades? Então não é se elas existem. Os epistemológicos não estão querendo saber da ontologia, se a coisa existe ou não, mas é mais no âmbito de se eu tenho como saber se aquilo é útil, se aquilo pode servir para alguma coisa, se é uma ferramenta que vai me ajudar em algo. Então eu vou parar de falar um pouco sobre biologia, porque para mim é mais difícil, né, usar esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo de qualquer, né, de física, de astronomia, mas depois você pode ver se faz sentido para a teoria da evolução também. Então, uma discussão ontológica sobre o elétron, né, que é uma entidade importante para a química e para a física, para o átomo, seria dizer se o elétron realmente existe, se ele está lá nas partículas, se ele está no átomo. Uma discussão epistemológica sobre o elétron envolveria, eu não preciso saber se o elétron realmente existe ou se foi só uma coisa que os atomistas inventaram e que funciona, que é a visão antirealista, né? Os antirealistas defendem isso. Eu não tenho não dá para saber não dá para pegar o elétron, não dá para ver o elétron no microscópio, ele é muito pequeno. Então eu não sei se o elétron realmente existe ou não. Então, não importa. O que importa é que meu conceito elétron, ele é útil para eu fazer previsões e funciona a minha teoria. Então os antirealistas estão satisfeitos com isso. Então uma discussão epistemológica vai nesse sentido, de se é possível conhecer, usar a ideia de elétron e se ela serve para alguma coisa, sabe? Tem mais a ver com conhecimento sobre algo do que sobre a realidade sobre algo, sabe? Aí acho que a mesma coisa deve valer para os conceitos de biologia, né? Se eu realmente posso dizer que existe a ideia de seleção natural, ou se eu pegar, por exemplo, alguém que não acredita na teoria da evolução, um adepto do criacionismo de terra jovem, ou qualquer coisa assim, alguém que não confia na teoria da evolução, ele não precisa aceitar ontologicamente a entidade, ele pode achar que a teoria da evolução não existe, mas ele tem no mínimo que reconhecer que a teoria da evolução funciona. Ela serve para fazer previsões e deu vários frutos, tal. Então não precisa ser comprometido com a realidade da teoria, mas ele tem que saber que os biólogos usaram essas entidades teóricas, elas existam ou não, e funcionou para um monte de coisa, faz sentido o que os biólogos defenderam, entendeu? Fácil não é mesmo, eu concordo, mas se vocês tiverem mais alguma... Então eu acho que eu vou soltar uma pergunta. Então o pensamento, seguindo nessa linha, né, o pensamento antirrealista, ele fortalece algumas ideias obscurantistas que estão presentes hoje dentro do meio escolar, e mais ainda, será que essas ideias antirrealistas, elas ainda não reforçam alguns paradigmas errôneos, né, que são colocados dentro do ensino de ciências?
o texto do André Ferrer, que é o texto complementar lá, que eu mostrei aquela tabela cheia de eixos, ele argumenta isso. Ele acha que o fortalecimento das visões relativistas e as visões antirrealistas são uma das vertentes, né, dessas visões mais relativistas, enfim, visões que problematizam mais a autoridade da ciência e acham que a ciência não é tão confiável assim. E ele defende que se a gente levar isso para a sala de aula, principalmente de um jeito ingênuo, a gente vai fortalecer as visões ingênuas. Eu não exatamente discordo disso. Eu acho que se for levar, é bem provável que isso, de um jeito ingênuo, isso aconteça mesmo. Mas eu acho que não mencionar a existência desse tipo de visão é pior ainda. Que o ideal é a gente trazer essas visões antirrealistas e mostrar que tem controvérsias, mas argumentar na direção de que há uma autoridade da ciência. A questão é de quanto tempo você tem, né? E aí por isso que eu defendi aquela coisa de que o ideal é fazer essa discussão aos poucos. Para crianças, que a coisa é muito complicada, tudo bem você ser mais realista, você não problematizar tanto. Mas eu acho que principalmente na pós-graduação a gente não pode continuar meio que nesse conto de fadas, assim, sabe? De fingir que não tem um problema e que tá tudo certo, que a ciência existe, que ela é confiável. Que em alguma hora a gente vai ter que falar para eles que não, que a ciência é complicada, que tem controvérsias e que apesar disso eu continuo acreditando na teoria da evolução. Eu sou epistemologicamente muito simpático à teoria do Paul Feyerabend. O anarquismo epistemológico, eu gosto de teorias relativistas. E mesmo assim eu confio na teoria da evolução, eu confio na astronomia, eu confio na ciência. Então não é porque algumas pessoas vão ter uma visão distorcida dessas visões mais relativistas e pós-modernas de que a gente tem que banir os pós-modernos do ensino de ciência. Mas, por exemplo, o Pietro Colla, que é o cara que eu discuti com o Xandão agora, daquela citação, ele defendeu exatamente isso que você está falando. Ele fala, olha, é melhor não ficar filosofando muito e falando de antirrealismo no ensino de ciências. Para o ensino de ciências é melhor defender um realismo moderado, defender que as teorias existem e pronto. Não ficar problematizando demais a existência das coisas, que isso mais atrapalha que ajuda. E é aí que cada autor discorda e tem várias posturas sobre isso. Alexandre. Pode falar. Olha só. Assim, mas de certa forma, quando a gente assume que as coisas existem e ponto, né? Quando eu paro de problematizar um pouco, não estou, de certa forma, reforçando o positivismo? Tá sim. Você está reforçando. Lembra que esse aí é um dos problemas das dicotomias lá, né? Os positivistas são antirrealistas, mas sim, está reforçando não o positivismo, né? Está reforçando a visão do senso comum da ciência lá. Tá sim. Mas você tem então... A gente não vai chegar. É uma discussão que não vai acabar nunca, então, né? Porque a ideia é moderar mesmo a conversa. Porque se eu falar assim, a evolução, porque é aquela história, né? O elétron a gente consegue calcular até a massa do elétron. Então a gente sabe que alguma coisa tem ali. Talvez a definição do que seja relativo. Mas que tem um negócio ali, tem. Então, tipo assim, a definição é uma tensão de poder. Mas a existência, talvez não seja. A minha postura sobre essa discussão envolvendo o realismo é mais ou menos a seguinte. Sobre entidades concretas, tipo um chuveiro, eu acho que não vale muito a pena deixar a questão em aberto. Eu sou realista, eu reconheço que no âmbito filosófico você pode debater a existência de qualquer coisa, mas só é quase um exagero, né, em filosofia, a teoria de que o mundo não existe, o negócio meio mundo de Truman, né? Eu não posso nem ter certeza que o chuveiro existe, na verdade é uma grande conspiração contra mim, e o mundo inteiro está conspirando para que as coisas pareçam que existam, mas que não existam. Então, no âmbito das coisas normais, eu concordo que os chuveiros existem. E que a gente pode ensinar para os alunos que os chuveiros existem. Agora, os elétrons que estão dentro do chuveiro, eu já acho que, concordo com o Pietro Colla, na maior parte das vezes não vale muito a pena ficar problematizando se o elétron existe ou não. Você pode assumir e falar dos elétrons como se eles existissem, mas que pelo menos uma vez na vida da criança, é bom você falar, peraí, mas será que esse elétron existe mesmo?
e aí mostrar um pouco dos debates dos filósofos, que não é se os filósofos concordam que tem um trem lá e que dá para calcular a massa dele. A questão é se aquele negócio é o elétron. Porque pode ser que toda a nossa teoria eletromagnética esteja errada, porque isso foi mudando ao longo da história, né? A gente achava que o Newton estava certo e que o espaço-tempo do Newton estavam certos, aí chegou a teoria da relatividade e mostrou, não é nada disso. O espaço e o tempo que você confiava, você achava que estava olhando no relógio e estava vendo o tempo, e era só um tempo igual para todo mundo, não é verdade. O espaço-tempo é outra coisa, e é mais complicado do que você achava. A mesma coisa aconteceu com o eletromagnetismo. A teoria que explica pra gente o que é um elétron é o eletromagnetismo clássico. Ela tem limites. Então o elétron não é o mesmo elétron do eletromagnetismo. O elétron de hoje em dia ele é um negócio muito louco que envolve mecânica quântica, física de partículas e coisas muito mais complicadas, e a gente nem entende, não sabe o que é aquilo direito. A gente continua chamando de elétron mais por tradição. E, enfim, a gente não tem acesso àquela. E pode ser que venha uma nova teoria da física aí e mostre que está tudo errado, que a mecânica quântica ela é incompatível com a teoria da relatividade geral e vai ter que recontextualizar tudo isso, e as nossas teorias vão mudando, né? E a gente continua chamando pelo mesmo nome, mas não é o mesmo elétron. O que a gente chama de elétron não é o que o Maxwell chamava de elétron, e assim vai, né? Esse elétron vai mudando. Então não faz sentido do âmbito filosófico falar o elétron existe como se o elétron fosse uma coisa só. O elétron muda. O elétron de 1900 é diferente do elétron de 1950, que é diferente do elétron de hoje. Então um realista não ingênuo sabe que os antirrealistas têm uma dose de razão aí, né? Que o que a gente chama de elétron, na verdade, tem uma carga teórica que vai mudando bastante. Agora, se tudo isso aí dá para falar para um aluno do ensino médio logo de cara, eu acho que não. Eu acho que tem uma grande chance dele entender tudo errado e falar, então os cientistas não sabem de nada e está tudo sempre mudando. E eu aqui, com os meus 14 anos, eu acabei de ter uma nova ideia e minha ideia vale tanto quanto dos cientistas, sabe? E qualquer um que tem uma opinião é tudo a mesma coisa. A opinião das autoridades, dos adolescentes rebeldes e tudo mais, está tudo no mesmo patamar. Né? A gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Com essas visões ingênuas e diferenciar o que é uma discussão epistemológica e o que é uma discussão educacional ali com os alunos em sala de aula. Seria uma boa sugestão, então, puxando um pouco a sardinha de novo para o nosso lado, talvez quando a gente começasse alguma discussão sobre certos assuntos em sala de aula, a gente começasse já com alguma ideia contrária para aí a gente começar a discutir de onde surgiram essas teorias, como, por exemplo, vou dar aula de sistema imune, por que não começar uma aula de sistema imune discutindo com os alunos o movimento anti-vacina? Será que essa não seria uma boa ideia, começar com essa desconstrução e os conflitos? Eu acho que sim, é o que tá lá no artigo do André Ferrer, que ele mostra como é importante inserir no currículo e de uma maneira transversal, né, não pontual, não só em uma aula, mas a cada aula você tirar momentos para fazer mais ou menos aquilo que eu chamei de narrativa interrompida, né? Separar um pouco a história que você está contando da sua aula tradicional, que está focada em conceitos, para fazer discussões sobre a natureza da ciência, constantemente, toda a aula. Então você para um pouco sua narrativa e fala, não, mas peraí, eu estou contando essa história aqui para vocês, mas como que eu sei disso? Será que é verdade? Tem alguém que não concorda com essa narrativa? Como que eu sei se isso é verdade ou se não é, tal? Então você discutir sempre esse tipo de questão vai naturalmente fortalecer o espírito crítico dos alunos. E faz parte desse tipo de aula também você problematizar esses alunos que acham que tudo é uma grande teoria da conspiração e que não dá para acreditar em nada, que o movimento Terra plana está certo, que não dá para saber se a Terra é redonda, que pode ter uma puta teoria da conspiração sobre isso e não dá para confiar em ninguém. Né? Eu acho que até se você ir discutindo mais esse tipo de ideia, você vai acostumando eles com a ideia de que algumas teorias são mais confiáveis que outras, né? E qual o grau de confiabilidade de cada teoria. Eu acho que no fundo, o interessante é a gente ter consciência real do que a gente está fazendo, do que nós estamos escolhendo para levar para dentro da sala de aula e testar. Acho que a gente tenha
o Gabriel comentou, né, que tipo, se a gente for fazer assim, a gente vai sempre ficar só debatendo. Na verdade é isso, você escolhe de todas as versões a que você mais se identifica, né, e vê se essa, que pelo fato de se mais se identificar, se ela também é a que você acha que menos, entre aspas, vamos dizer, prejudica os estudantes, e testa. Né, e ver se funciona, ver se acha que deu certo, ver se é uma ideia boa. Né, a gente é um pouco aí já sendo muito mais elementar do que essas discussões básicas, é a gente lembrar de encarar a profissão de professor aí como o professor pesquisador, né? Que é aquele maluco que ativamente está dentro da sala de aula, avaliando o que ele faz e se foi uma ideia boa ou não. E se não for, você chega para os estudantes e fala, olha, gente, a ideia que eu trouxe ela não foi boa por isso, por isso, por isso. Essas concepções assim, assim, assado, elas não estão interessantes. Essas aqui são melhores por isso, por isso, por isso. Beleza? Beleza. Seguimos a vida, né? Concordo bem com isso. É a importância que eu acho que tem muito professor que nega, né, que a importância da gente mostrar para o aluno que, às vezes, a prova que ele está fazendo não é explicar, né, como nós avaliamos, por que nós avaliamos, como a gente faz a aula, entendeu? Eu acho que é muito importante que o aluno, usando aqui algumas expressões, que o aluno entenda como é que a linguiça é feita, porque se o aluno entender, às vezes ele dá muito mais valor do que se a gente simplesmente chegar e dispor, né, discussões e conteúdos, por que a gente faz certas discussões, por que é muito importante que ele compreenda como é que também, em partes, é o processo de educação. Eu gosto bastante dessa analogia da linguiça, que me lembra um artigo clássico de História e Filosofia da Ciência, escrito em inglês na década de 70, que o título é Será que a História e Filosofia da Ciência deviam ser proibidas para menores de idade? Que tem a ver com isso, né, de que se a gente sabe como a linguiça é feita, ninguém vai querer comer, porque o negócio é muito mais complicado do que parece, muito mais feio, né? E esse é do Stephen Brush, é um historiador estadunidense, ele escreveu na década de 70, falando sobre se a gente devia colocar ou não história no currículo. E aí os físicos, que tinham uma tradição mais do que a gente está chamando aqui de positivismo, né, esse positivismo ingênuo, eles diziam que não, que é melhor não ensinar a história, porque se você ensinar a história, principalmente para os alunos da graduação em física, eles vão perceber muito jovens que a ciência é um negócio muito complicado, muito cheio de luta de poder, muito cheio de tensões. Isso vai demolir um pouco daquela ingenuidade romântica que o físico tem, de que a ciência é feita com base nos valores, numa visão pura, numa visão idealista de ciência, né? E muita gente vai acabar desistindo de ser cientista, de continuar estudando ciência, porque você vai meio que demolir aquela visão romântica, né, que os jovens têm. Mas aí o Stephen Brush mesmo, que é o historiador, e vários educadores que trataram desse debate aí, que aconteceu na comunidade de língua inglesa, né, sobre história da ciência, acham que isso é meio que tratar os estudantes de uma forma muito, como se eles fossem muito ingênuos, como se fossem crianças. O título brinca com isso, né? Se esse tipo de discussão devia ser proibido para menores de idade, do tipo é tratar eles como crianças, como se só gente mais madura, mais avançada nos estudos, que já está terminando a graduação, poderia ter acesso a esse tipo de questão complexa, questão complicada. E aí tem muito a ver disso, né, do que eu estou falando. Cada educador defende aí uma postura diferente. O Maurício Petrocola provavelmente concorda comigo sobre a pós-graduação. Ele deve achar que esse tipo de discussão cabe na pós-graduação, mas ele já tem uma visão mais cautelosa sobre a educação básica. Eu acho que a educação básica é bom não mostrar como a salsicha é feita, sabe? Não mostrar os problemas. Você passar uma visão um pouquinho mais animadora e idealizada do processo. Eu já, né, aí a gente entra muito no quando, como, entra muito nos detalhes. Eu não tenho condição de dizer quando que é melhor botar que tipo de controvérsia. Mas, de modo geral, eu acho que dá para inserir algumas controvérsias simples para as crianças e esse grau de controvérsia crescendo. Eu não acho que tem que esperar a pós-graduação, não, para tratar essas questões mais polêmicas.
E aí é o ponto da acessibilidade à informação, né? Porque, querendo ou não, por mais que a gente tenha um currículo super denso, hoje as crianças têm acesso a qualquer tipo de informação, né? Então, às vezes, essa é uma crítica que eu faço constantemente, né? É a gente ignorar que elas não vão trazer para dentro da sala de aula as coisas que elas veem no celular, que elas veem no computador, que elas veem do lado de fora, né? Então, por que hoje tem tanta necessidade de se discutir algumas questões obscurantistas dentro da sala de aula? Porque essas questões estão fortes. E aí vai lá, né? Desde terra plana, até antivacina, até conspirações envolvendo o uso de fetos para produção de alimento, as coisas bizarras que a gente não imagina que isso vai chegar dentro da sala de aula, mas o acesso à informação está tão globalizado que essas coisas chegam. E aí quem é que vai discutir isso, se não o professor, né? Você tem toda a razão. Isso aí do ciência para menores de idade fazia sentido na década de 70 esconder dos alunos, porque essas visões complicadas sobre a ciência, os sociólogos, os historiadores, eles estavam nas bibliotecas, que ficavam nos livros, empoeirados lá. Então, se a gente não contasse para os físicos que existem essas visões, os físicos não iam saber, né? Eles não iam ter acesso. Hoje em dia, não. Com a internet, o conhecimento circula, então é inevitável que se os estudantes de história estão sabendo que tem umas visões aí complicadas de ciência, não tem cabimento achar que os físicos não vão descobrir, né? Não vão ter acesso a essas teorias. E aí, principalmente os alunos do ensino médio, hoje em dia, eles têm acesso a tudo quanto é teoria maluca no YouTube. Então, em vez de fingir que não existe, o melhor é trazer essas teorias e discutir mesmo. Debater em sala de aula, em algum momento. Eu concordo bastante com essa postura. Gente, eu acabei de postar, então, na unidade 4, slides, aula 4, um diagrama epistemológico, que é para tratar da questão que a Débora me fez, tá? É meio que um texto extra. Então, é um diagrama que eu falei que eu apresentei, tomei pau dos filósofos aí, junto com os colegas lá da pós-graduação, que é um diagraminha que mostra uns desenhos sobre em que você tenta ilustrar de forma visual postura sobre a natureza da ciência em um desenho bidimensional. E é baseado numa apresentação de congresso, não foi publicado em lugar nenhum, por isso que eu não botei para vocês também. Mas quem quiser tirar mais dúvidas, eu tenho mais textos que explicam esse diagrama, né? A gente fez essa apresentação e tem um texto base, eu posso mandar para quem interessar. Mas só o diagrama acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada. Porque eu acho que a visão dessas questões no eixo bidimensional dá uma clareada para várias... Por exemplo, isso que eu estou falando para vocês, de que os positivistas são antirrealistas, isso fica muito mais fácil de ver com o diagrama. Vocês vão ver lá que tem o eixo da realidade, vertical, e no eixo vertical horizontal, vertical para cima e para baixo, e esquerda-direita, a questão do relativismo e racionalismo. Então, normalmente você vê isso como uma linha, do tipo, aí por isso tem essa confusão. Parece que o positivista também, porque o positivista geralmente é racionalista e defende a ciência, que ele também vai ser realista, porque você está vendo isso numa linha. Mas com o diagrama você vê que não é por aí, os positivistas são antirrealistas. E tem mais de uma postura defendendo a ciência, uma postura realista e antirrealista que defende a ciência, e uma postura realista e antirrealista que ataca a ciência também. Tem mais de uma possibilidade em todas as posturas. Então tem no mínimo 4 posturas, né? 4 diagramas. O que era uma visão dicotômica, linear, de ou a favor ou contra a ciência, com o diagrama você vê que tem pelo menos 4. Uma dessas posturas aí quase não existe, né? Que é o racionalista, antirrealista, é mais raro, mas tem as 4. 3 delas são bem comuns, né? Ele foi inspirado no Political Compass. Vocês já ouviram falar do Political Compass? Compasso político? É um compasso para ver questões políticas envolvendo esquerda, direita, conservador e liberal. Porque do mesmo jeito o diagrama normalmente reduz essa questão de esquerda e direita a uma questão unidimensional, né? Tipo, todo mundo que é de esquerda, em geral, é liberal nos costumes. Todo mundo que é de direita, em geral, é mais conservador nos costumes. Aí com o diagrama você percebe que isso aí é uma simplificação, que no mínimo tem 4 posturas, mas que na real o debate político é muito mais complicado do que essas 4 posturas.
tem infinitas posturas, né? Mas 4 já é um bom começo para você começar a entender política, né? A mesma coisa em filosofia da ciência, então vale a pena dar uma olhada no diagrama. São slides, né, que eu usei na reunião de grupo, mas o diagrama está lá no meio. São 2 eixos, assim, né? Realismo, antirrealismo, relativismo, racionalismo. E aí eu coloco os filósofos neles, tal, e assim vai. Obrigada, viu, professor? O da política também eu não sabia. Eu vou até procurar aqui, porque é importantíssimo entender isso um pouquinho mais a fundo aí. Legal. Algo mais, gente? Eu não tenho mais nada, não. Encerrar. Então, a aula que vem, o texto base é o texto da aula 5, né, sobre livro didático, a gente vai mudar de tema. E para segunda-feira vocês têm as 2 tarefas aí para entregar, tá bom? Lembrem de apertar o devolver nas tarefas. Senão ele não me avisa que vocês já entregaram. Isso vale para as anteriores. Confiram aí se vocês já entregaram as tarefas anteriores e se apertaram o devolver. Então, bons estudos e até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, boa tarde. Tchau para todos aí, boa tarde para todos. Valeu, Alexandre, obrigado. Imagina. Ô, McDonald's. Tchau, tchau. Não, pera aí. Vai embora, não. McDonald's. Calma aí, eu tô interrompendo a gravação. Ah, interrompe aí. Ixi.